alunia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs deste programa de formação bíblica, terminamos na semana passada o Evangelho de Marcos, que é o evangelho que a igreja ouve esse ano aos fins de semana. Vamos alternar um pouquinho com o Antigo Testamento, Antigo e Novo. Hoje vamos abordar algo dos profetas, tema extremamente relevante nos tempos que nós vivemos, uma vez que os profetas formam um fenômeno único na antiguidade, se contrapondo às injustiças da monarquia e do sistema social, econômico, político, e também estão na origem última dos direitos humanos, segundo alguns especialistas, como Klaus Koch. Profecia em Israel, se formos a um balanço, né, podemos ver que Deus se comunica com as pessoas. Também se comunica sem distinção de raça ou nação, não é um fenômeno exclusivo de Israel. Havia profetas na cidade de Mari, na Mesopotâmia, de onde vem Abraão, hoje é Irã, Iraque, e Canaã, que era o antigo nome da terra de Israel. Então guardamos algumas semelhanças e talvez, em última instância, haja pontos de contato entre os profetas hebreus, mas que logo se distanciam mais tarde desse mundo, como mostra de maneira tão diferente como atuam aqueles que são considerados os protótipos, os pioneiros da profecia, que são Elias contra os profetas de Baal, como veremos a seguir. Mas mais especialmente também no século VIII a.C., quando a profecia chega à sua época de maior esplendor, com os profetas Amós, Oséias, Isaías, Miqueias. Então, o que é mais importante não é a relação entre os profetas de Israel com o Antigo Oriente, mas os primeiros profetas com os profetas posteriores. O que nós temos? Vários textos da Bíblia chamam de profetas Abraão, por exemplo, Gênesis, capítulo 20, versículo 7, com o título de profeta. Mais tarde, Moisés aparece como grande mediador entre Deus e o seu povo, aquele que transmite a palavra. A sua irmã Miriam também profetisa, aponta o livro do Êxodo 15, versículo 20. Mais do que isso, 70 anciãos ao lado de Moisés, são invadidos pelo Espírito e entram em transe profético, segundo o livro de Números, capítulo 11, versículos 16 até 29. Então, prosseguindo um pouco, né, na época dos juízes, na época que Israel entra na terra prometida e uma série de líderes sucessivamente vão defendendo esse povo contra os estrangeiros, temos Débora como profetisa. E na época de Débora, um profeta anônimo, no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 7 a 10, além de Samuel e grupos proféticos. Samuel já tem traços muito diversos. Além disso, ele fala a palavra de Deus e é sucedido já por alguns profetas mais nitidamente se expressando em nome de Deus. Por exemplo, profeta Natã com Salomão, Elias em relação a Jeú, Eliseu que vai atuar através de um discípulo. Não eram indivíduos isolados, formavam grupos. Revel Nebiim em hebraico, conforme 1 Samuel, capítulo 10, versículos 5 a 13, capítulo 19 de 1 Samuel, versículos 18 a 24. Das origens da monarquia até Amós, temos uma primeira etapa, como eu já aludia. Então, nessa primeira etapa, podemos falar de proximidade física e distanciamento crítico em relação ao monarca. Profeta Gade e Natã são os dois exemplos. Gade intervém em 3 ocasiões aconselhando Davi a retornar a Judá e acusando-o de ter realizado o censo para aumentar impostos.
segundo 2 Samuel 24, versículos 11 seguintes, e ordenando-lhe que edifiquem um altar na eira de Areúna, que é uma cidade, segundo o mesmo texto, 2 Samuel 11. Natã depois tem mais importância. Davi pretende construir um templo e Natã, falando em nome de Deus, nega essa construção, porque Deus é que dá morada para Davi, não Davi que dá morada para Deus. Também denuncia, e aqui temos a primeira denúncia grave contra um rei, isso vai se suceder na história, acusa, identifica Davi do seu adultério com Betsabeia, que era mulher do general Urias, o qual ele manda para a frente de batalha a fim de eliminá-lo, de forma que ele terminasse ficando com a mulher do general. E assim, também, Natã vai se manifestar quando Salomão herda o trono. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, há uma distância física que se estabelece entre o profeta e o rei. É o caso de Aías de Silo, do qual nós só conservamos 2 relatos, no primeiro livro de Reis, capítulo 11 e capítulo 14. Na primeira vez, Aías vem prometer o trono a Jeroboão I de Israel, e na segunda, condená-lo por sua má conduta. Sempre a base não é a relação com o rei, mas a palavra de Deus. Ainda temos Miqueias, filho de Gêmela, que só aparece em 1 Reis, capítulo 22, quando Acabe de Israel se une a Josafá de Judá para lutar contra os sírios. E a isso ele se opõe porque só a Deus se deve obedecer, só em Deus se deve confiar. Há uma terceira etapa, que concilia a distância progressiva da corte com a aproximação cada vez maior com o povo. É o caso de Elias. Elias nunca pisa no palácio do rei Acabe, mas uma vez saiu ao seu encontro na vinha de Nabó, quando o pobre agricultor Nabó, assassinado por ordem do rei, em função do encanto da rainha, que era a Jezabel, pela plantação desse pobre agricultor, e que encomenda 2 testemunhos falsos de blasfêmia, em função do qual foi assassinado Nabó, e desse assassinato Elias acusa o rei e a sua esposa. Elias se aproxima das pessoas. A viúva da cidade de Sarepta, que se encontrava já à beira da morte, com apenas um punhado de farinha de óleo, quando ele faz multiplicar. Também na seca de Israel, quando combatendo os profetas de Baal, deuses estrangeiros, locais, autóctones, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, Elias vencendo, está tomando o lado do povo. Então, vamos a Elias, que é o protótipo do profeta. Um grande biblista do Brasil, Carlos Mestres, já identificava em Elias os 3 caminhos básicos do profeta, que é o caminho da justiça, os profetas sempre buscam a justiça, o caminho do culto, da religião autêntica, e o terceiro caminho, que é uma mística, a espiritualidade, também da qual brota toda a profecia de uma íntima relação e autêntica relação com Deus. Elias desenvolveu a sua atividade durante os reinados de Acabe e Ocosias, 2 reis de Israel, por volta de 874 a 852 a.C., no Reino do Norte. Tinha o Israel Norte, que era chamado Israel, Israel Sul, chamado Judá. Então, é o tipo de profeta itinerante, o Elias, sem vinculação a um santuário, que aparece e desaparece de forma imprevisível. É como se fosse um novo Moisés. Lá pelas tantas, ele vai para o deserto procurar confirmação de Deus, quando ele faz uma peregrinação ao Monte Sinai, para onde migrar a Israel, o Moisés, recebendo os 10 mandamentos. Também Elias também faz sinais prodigiosos, como
conseguindo a chuva num país de seca que era Israel. E culmina na manifestação de Deus. Então, como Moisés, Elias aparece na Transjordânia, ou seja, o lado de lá do Jordão, quem olha aqui do Brasil. Então, o que acontece? Na época de Omri e Acabe, havia uma difusão enorme da religião cananeia, que adorava os deuses da terra, Deus Baal, inclusive com um culto que apelava à prostituição sacra, ou seja, virgens muitas vezes eram utilizadas no altar com relações sexuais em vista de obter a fertilidade da terra, assim como se obteria da fertilidade das mulheres. Então havia uma mistura do culto entre Javé e Baal. Nós sabemos então que o ciclo de Elias, que está no primeiro livro de Reis, capítulo 17 a 19, primeiro livro de Reis 17 a 19, capítulo 21 e segundo livro de Reis 1, né? Vamos então encerrando depois para passar ao profeta Eliseu, que é o seu sucessor. Duas coisas fora de dúvida para Elias. Embora ele não tenha escrito um livro, ele é descrito no primeiro livro de Reis. Foi ele uma personalidade extraordinária, de grande influência sobre o povo, e salvou a religião javista de Javé da contaminação, ou talvez até da substituição pela religião de Baal. Fazemos então os nossos minutinhos de intervalo, 5 minutos, para depois seguir adiante com o profeta Eliseu. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Então, seguindo com Eliseu, sucessor, discípulo continuador de Elias, que recebe o manto de Elias quando esse, segundo a tradição, é elevado ao céu num carro de fogo, né? É considerado ele um santo milagreiro, especializado em milagres de água, do outro que dirige os momentos políticos, mudando dinastias, dois lados do profeta Eliseu. Então vemos que desde as origens os profetas têm uma alta relevância política.
Além dos seus milagres, é ele que apoia, é a dinastia de Jeú que substitui, de uma forma até violenta, de uma revolução, é a religião, o reinado contaminado de Acabe e de Jezabel com a religião de Baal. Então, desse profeta, que está no segundo livro de Reis, capítulo 2, capítulo 3, versículos 14 a 27, capítulo 4, versículos 1 a 8, versículo 15, capítulo 9, versículos 1 a 10 e capítulo 13, versículos 14 e 21, podemos consultar no segundo livro de Reis, portanto, logo no início. Vários episódios separados por força de notícias sobre os reis de Israel e de Judá. Começa com um relato que fala de Elias e Eliseu, segundo Reis 2, mas o tema principal é a passagem do espírito de Elias para seu discípulo. Temos então de Ezequiel, em primeiro lugar, histórias milagrosas ou populares. A água de Jericó, os meninos de Betel, a viúva, a sunamita, a panela, a multiplicação dos pães, a cura de Naamã. O mais conhecido é a cura de Naamã, o sírio, o qual manda o profeta se banhar no Rio Jordão, né? E também o milagre do machado perdido. Quando ele vai lá, um machado sobre o Rio Jordão é por ele encontrado. Também a ele se atribui a ressurreição de um morto ao entrar em contato com o cadáver de Eliseu. Temos ainda outros relatos de natureza diversa, mas o principal é a unção por Eliseu de Jeú como rei de Israel, que está no segundo livro de Reis, capítulo 9, versículos 1 a 10. Parece certo que Eliseu interveio na rebelião de Jeú contra a dinastia de Omri. Muito relacionados com Eliseu, então, estão os filhos de profetas, ou grupos proféticos, não era alguém isolado, como eu dizia desde o início. Esses encontram-se em localidades ao sul de Israel, que era o Reino do Norte, em santuários local, como Betel, Jericó e Gilgal. Alguns eram casados, levavam vida comunitária, pelo menos reuniam-se de vez em quando para ouvir o mestre, e parece que se trata de pessoas de baixo nível social que vivem da caridade pública, alguns com grandes dívidas. Eliseu os convida a comer do que lhes dão. Então, desde o início, essa tradição que Deus está com os humildes. Até aqui, então, a introdução dos principais profetas. O século de ouro dos profetas, no entanto, é o século 8 a.C., que é, então, o tempo de 4 grandes profetas. Naquela época, século 8, se expandia o Império Assírio. Hoje a Assíria está no norte da Síria, ali região do Irã e Iraque, né? E vai se expandindo cada vez mais até se tornar um grande império, através de Teglat-Falazar III, que era um grande organizador e hábil militar, e revoluciona a técnica de guerra com carros de combate, substituindo as rodas de 6 raios para a regra de 8, mais resistente. Então, de 3 formas a Assíria dominava. Em primeiro lugar, numa demonstração de força, tornando os reinos vassalo com pagamento anual de tributo. Num segundo momento, se mais tarde ocorrer ou suspeita acontecer de conspiração, as tropas do império intervêm rapidamente, destituem o rei e colocam no seu lugar um príncipe leal. Aumentam-se os impostos e controla-se mais estritamente a política exterior, diminuindo o território. Depois, num terceiro momento, ao menor sinal de nova conspiração, intervêm novamente as tropas, o país perde a sua independência política, transforma-se em província da Assíria e acontece a deportação de um grande número de habitantes, muitos dos quais de olhos furados, para que não pudessem mais reagir. Então, o Reino do Norte é vítima deste procedimento no ano 720 a.C., 720, com um sucessor de Tiglat-Pileser que se chamava Sargão II. Sem entrar em maiores detalhes, né,
Sabemos que também nessa época se desencadeou uma guerra sírio-efraimita, ou seja, Efraim se aliou à Síria e quis envolver Judá, que se negou, na resistência ao imperador assírio. Essa época, depois, era então o reino de Osias e Azarias, no século VIII, de 767 a 739 a.C. É uma época de relativo esplendor diante dos tristes anos precedentes. Logo vem Acaz, essa guerra é desencadeada abertamente contra a Síria e contra Judá, no sul. Entre outras coisas, que no mesmo ano parece muito provável, morre também Acaz e sucede-o no trono seu filho Ezequias, que estava em minoridade. Então temos em 2 períodos Ezequias menor e Ezequias maior. Esse Ezequias tentou levar a cabo uma reforma religiosa eliminando os cultos pagãos, mas logo vai tentar a independência política e termina então sofrendo a invasão da Assíria. É nesse contexto que prega Amós. Temos poucos dados sobre o profeta Amós, mas provavelmente ele é o profeta mais vigoroso, que mais forte prega a justiça e mais fortemente denuncia a injustiça do seu tempo. Não sabemos o ano exato do seu nascimento e da sua morte, sabemos o lugar de origem, a sua profissão. Ele era de Técoa, uma cidade pequena, mas importante, situada a 17 quilômetros ao sul de Jerusalém, do sul, portanto. Embora ele depois fosse pregar no Reino do Norte, ele era judeu do sul. Ele era um pastor, em hebraico Noked, e se considera também vaqueiro, em hebraico Boker, e cultivador de sicômoros, a árvore que dava frutos para a alimentação do gado, hoje como é a soja. Então, provavelmente era um homem rico, ou pelo menos um pequeno proprietário, que conhecia bastante o seu ambiente e também os países vizinhos. Ele viajou. A compra e venda de animais e o cultivo de sicômoros lhe proporcionaram, então, viagens frequentes. Era um homem inteligente, um homem bastante inteligente, pelo que nos deixa escrito. Não se sabe a duração exata da sua atividade profética. O mais provável é que tenha pregado durante algumas semanas ou meses em diversos lugares, como Betel, Samaria e Gilgal, que aliás eram sede de outros deuses além de Javé. Como eu dizia, era a época do rei já sucessor de Osias, que era Jeroboão II, a época de maior esplendor, mas uma época de decomposição social. Ao lado da riqueza, toda espécie de injustiça, empréstimos por agiotas, associados a uma série de calamidades que eram secas, pragas, falhas de colheita. Muitos tiveram que viver o trabalho escravo. Havia também uma corrupção religiosa. Muitos santuários eram abertamente pagãos, fomentando os cultos da fertilidade e a prostituição sagrada, como já acontecia com Elias. E apesar disso, o povo esperava o dia do Senhor, uma intervenção maravilhosa de libertação. Nos últimos anos, a situação piorou no reinado de Jeroboão II. A mensagem de Amós, num primeiro lugar, refere um castigo, provavelmente um terremoto, dizendo no capítulo 2, versículo 13: eu vos esmagarei contra o solo como um carro cheio de feixes. Haverá pranto em todas as vinhas quando eu passar pelo meio de vós. Quantos cadáveres jogados por toda parte. Neste contexto, adquirem em especial importância as visões de Amós. A primeira visão, a segunda visão e a terceira e a quarta visão. Descreve uma praga de gafanhotos e uma seca. E o Senhor se compadece e perdoa. Depois segue a injustiça e parece que Deus não está mais disposto a perdoar. A primeira visão é do capítulo 7, versículo 1 a 3, e a segunda do capítulo 7, versículos 4 a 6.
Quando Deus já não está e perdeu a disposição de perdoar, temos a terceira visão no capítulo 7, versículos 7 a 8, e a quarta no capítulo 8, versículos 1 a 2. Então, a mesma ideia é uma imagem diferente na quinta visão. A mesma ideia que Deus vai golpear o povo. Qual é a justificação do castigo? Diz o capítulo 6, versículo 4 a 6. Dormis em leitos de marfim, recostados em divãs, comeis carneiros do rebanho e novilhos do curral. Bebeis vinho em taças, vos ungis com perfumes refinados e não lamentais a ruína de José, ou seja, do povo. Ou seja, o que nós estamos ouvindo? É o luxo da classe alta, em magníficos edifícios e no seu estilo de vida, né? O que provoca, então, em Amós, a compaixão solidária com os acontecimentos que sofria o povo de Deus. Quais injustiças? Por exemplo, capítulo 2, versículos 6 a 8. Injustiças. Né? Então, vendem, diz o capítulo 2, versículos 6 a 8, vendem o inocente por dinheiro e o pobre por um par de sandálias, pisoteiam no pó o desvalido e torcem o processo do indigente. O dono da casa e seu pai abusam da criada, profanando meu santo nome. Então, era um caso de assédio sexual. Estendem-se sobre roupas penhoradas junto a qualquer altar, bebem vinho de multados no templo de seu Deus, ou seja, critica-se o culto, né, em qualquer altar. Então havia violências, crimes, estavam oprimindo o pobre, maltratando os miseráveis, desprezando o pobre, comprando imposto do trigo, explorando o pobre, despojando miseráveis, vendendo pessoas inocentes como escravos, falseando as medidas e aumentando os preços. Num segundo momento, então, ao lado das injustiças, Amós critica o falso culto. Havia peregrinações a Betel e Gilgal, e ofereciam sacrifícios a todas as manhãs, com os dízimos, organizam-se em orações e atos de ação de graças, numa falsidade religiosa, porque as visitas aos santuários só serviam para pecar e multiplicar os pecados. Diz o capítulo central, capítulo 5, versículo 21 a 24, na boca de Deus: detesto e recuso vossas festas, não me aplacam vossas reuniões litúrgicas, por mais holocaustos e ofertas que me ofereceis. Não aceitarei, nem olharei para as vossas vítimas cevadas, que eles ofereciam em sacrifício. Afastai de mim, da minha presença, o ruído dos cantos. Não quero ouvir a música da cítara. Que corra a água como água o direito, a justiça como arroio perene. O que agrada a Deus? Não é o culto, é a justiça ao pobre e aquele necessitado. Em último lugar, indo para o fim do dia de hoje, por último, Amós ataca a falsa segurança religiosa. Eles se sentiam o povo de Deus porque libertado do Egito, mas Amós diz que não são melhores de qualquer outro povo, no capítulo 6, versículo 12. Diz ele: eu vos escolhi dentre todas as famílias da terra, por isso vos pedirei conta dos vossos pecados. Então, quando chegar o dia do Senhor, será um dia terrível, tenebroso e escuro. Capítulo 5, versículo 18 a 20, 8, versículos 9 a 10. Quem são os responsáveis por essa situação? São as três instituições principais, os responsáveis pelo culto, a monarquia e a magistradura, os juízes, magistratura. Diz ele, o Amós, capítulo 3, versículo 14 a 15, quando eu pedir contas a Israel de seus delitos, pedirei contas dos altares de Betel. As saliências do altar serão arrancadas e cairão ao solo. Derrubarei a casa de inverno e a casa de verão. Perder-se-ão as arcas de marfim, serão destruídos os ricos baús, diz o Senhor. Seguindo, capítulo 7, versículo 9, diz: ficarão despovoados os lugares de Isaac, arruinadas as ermidas de Jacó, e empunharei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Prezados irmãos, chegamos assim ao fim do nosso programa. Continuamos na semana que vem
terminando o profeta Amós e passando para o segundo profeta, que é contemporâneo, igualmente vigoroso, que é Oséias. Podemos já refletir sobre a nossa realidade do Brasil, nós que sofremos coisas tão semelhantes ou análogas na área da justiça contra o pobre, contra o desvalido, e às vezes até em nome de Deus. Que Deus nos abençoe e nos proteja e tenhamos uma boa tarde e um bom fim de semana. A todos, que Deus esteja convosco. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger.